Atos 10. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, cerca da hora nona do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e, havendo contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca de hora sexta. E tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma como imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu como ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, perplexo, sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E, chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu tos enviei. E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que viestes? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles, e alguns irmãos, dentre os de Jope, o acompanharam. No outro dia entrou em Cesareia. E Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro ergueu, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Então disse Cornélio: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes, e disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo, quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a Filipe o batizou.
Deus, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressurgiu dentre os mortos, este nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Atos 11. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estava eu orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão, descia um objeto, como se fosse um grande lençol, sendo baixado do céu pelas quatro pontas, e chegou perto de mim. E, fitando nele os olhos, o contemplava, e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma como imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, nesse momento, pararam em frente à casa onde estávamos 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito que eu fosse com eles, sem hesitar, e também estes 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira em pé em sua casa o anjo, que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse João: na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo assim: pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortava todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Atos 12.